É até difícil falar bom dia numa situação como essa, uma chacina que aconteceu aqui no oeste do estado durante essa madrugada. Esse policial militar estava há 12 anos na corporação, na PM de Toledo, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros aqui de Cascavel. Segundo o próprio coronel, como geral da Polícia Militar aqui no Paraná, ele não tinha nenhum problema no trabalho, ele se dava bem com os colegas e ele inclusive era visto como um bom policial. Então todo mundo, tanto a população da cidade, os familiares, enfim, e os próprios colegas da corporação estão assustados realmente com essa tragédia que aconteceu durante a madrugada. Ele trabalhou até às 7 horas da noite de ontem e depois que saiu do trabalho é que ele cometeu esses crimes. As primeiras mortes aconteceram em Toledo, local onde ele morava e trabalhava. Na casa dele, ele matou a esposa de 28 anos e depois também uma filha de 12 anos. Em seguida, ele foi até a casa dos pais e lá estava a mãe de 78 anos, Irene, ele matou ela a facadas. Depois matou também o irmão de 50 anos, Claudemiro. Depois dessas mortes, ele pegou o carro dele e foi até Céu Azul, cidade que fica entre Toledo e Céu Azul, cerca de 60 quilômetros. E lá na casa da sogra, ele matou os outros 2 filhos, um menino de 4 anos e também uma menina de 9 anos. Depois disso, ele voltou a Toledo, então ele fez novamente aquela viagem de 60 quilômetros e em Toledo ele atirou em pessoas aleatoriamente nas ruas de Toledo. Ele acabou matando, então, 2 jovens, um de 17 anos, outro de 19 anos, em Toledo. Nesse percurso todo, durante esses fatos, ele mandou diversos áudios para familiares. Inclusive, os próprios colegas, sabendo da situação das primeiras mortes, começaram a entrar em contato com ele por telefone para tentar descobrir a localização dele e até para prendê-lo, para parar o que estava acontecendo. Segundo o coronel, comandante da Polícia Militar aqui no Paraná, ninguém conseguiu localizá-lo, até porque quando estava em Céu Azul, esse policial militar, ele disse que iria fugir para Foz do Iguaçu, região de fronteira aqui do Paraná, mas não foi isso que ele fez, ele acabou voltando a Toledo e atirando nessas outras 2 pessoas de forma aleatória. Diante dessa situação, ele voltou para a casa dele, próximo da casa dele em Toledo, ele acabou também tirando a própria vida. As investigações estão sendo feitas nesse sentido. A arma que ele tinha é a arma da corporação, que é permitido. O carro que ele estava usando é o carro próprio, o carro particular, então não tinha como haver um rastreamento nesse sentido. Agora, o coronel da Polícia Militar aqui, comandante-geral do Paraná, Hudson Teixeira, diz que ele realmente não apresentava nenhum problema psicológico dentro da corporação. Nesses 12 anos, não houve nem sequer algum atestado com relação a isso. Agora, os colegas já haviam dito que ele estava assim com problemas emocionais, já que estava num processo de separação, Cecília, da esposa dele e também estava com muitas dívidas. E isso estava causando um transtorno, de certa forma, emocional para ele. Agora, o que motivou realmente essas mortes, o que teria causado isso ainda está sendo apurado. É uma tragédia que aconteceu. Toda a comunidade de Toledo, Céu Azul, familiares estão tentando entender, digerir essas informações, Cecília. Não há o que falar a não ser que horror, que horror, que horror. Obrigada, Raquel. Quai, seu app de vídeos curtos.